Existe uma coisa que ninguém te conta sobre o perdão. Que mesmo depois de recebê-lo, você pode continuar se sentindo exatamente como antes. O peso continua. A memória continua. A voz que diz você sabe o que fez continua. E então você começa a concluir que talvez não tenha sido perdoado de verdade. Que talvez haja algo errado com você. Que talvez esse perdão que a Bíblia descreve seja real para outras pessoas, mas não para alguém com o seu histórico. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Existem duas razões completamente diferentes para ser assombrado pelo passado. E apenas uma delas é perigosa. Algumas pessoas sentem culpa porque estão sendo convictas. Outras sentem culpa mesmo já sendo perdoadas. E se você não sabe distinguir as duas, pode passar a vida inteira vivendo sob condenação enquanto chama isso de humildade. Fica comigo. Porque a Escritura dá um teste claro para isso. E a maioria dos cristãos nunca ouviu falar. Se o seu passado continua passando em loop. Se você já pediu perdão a Deus mas ainda se sente sujo. Se a vergonha sussurra, se as pessoas soubessem de verdade quem você é. Essa mensagem é para você. Existe uma crença silenciosa que está destruindo a certeza de muitos cristãos. Ela não é declarada em voz alta. Ela opera por baixo de tudo. E ela soa assim. Se eu fosse realmente perdoado, não continuaria me sentindo assim. Parece razoável. Parece até honesto. Mas é uma mentira que usa a lógica contra você. Porque a Escritura nunca usa sentimentos como teste para o perdão. Em nenhum lugar. A Bíblia diz que andamos pela fé, não pelo que vemos, e não pelo que sentimos. C.S. Lewis disse de forma precisa: a fé é a arte de se manter naquilo que sua razão aceitou, apesar dos seus humores variáveis. Pensa nisso por um segundo. Seus sentimentos mudam com o clima, com o sono, com uma conversa difícil. Sua certeza sobre o perdão não pode depender de algo tão instável quanto o humor de uma manhã de segunda-feira. Jesus disse a uma mulher: os seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Repara no que ele não disse. Ele não disse: volte quando se sentir perdoada. Ele não disse: preciso que você prove que merece. Ele declarou: ponto. E a Bíblia é direta. O acusador dos nossos irmãos os acusa dia e noite. Há uma voz que não quer que você descanse no perdão. E ela é especialista em soar como sua própria consciência. Aqui está o teste que a Escritura dá. E é mais simples do que você imagina. Quando o seu passado vem à tona, ele te empurra em direção a Deus ou te faz querer se esconder dele? Essa pergunta separa tudo. Porque a Escritura é clara sobre como essas duas vozes funcionam. 2 Coríntios 7:10 diz: a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não deixa remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. A convicção de Deus te aproxima. Ela aponta para o problema e ao mesmo tempo aponta para a solução. Ela diz: você errou. Tena. A condenação te afasta. Ela aponta para o problema e fecha a porta. Ela diz: você errou. Fique longe. Pensa em Adão e Eva depois da queda. O que eles fizeram quando ouviram a voz de Deus? Se esconderão. Isso é condenação operando. Ela não te leva de volta para Deus. Ela te faz fugir dele. Aftrey advertiu: Satanás é um teólogo melhor do que qualquer um de nós, e ainda assim continua sendo o diabo. O que isso significa? Que ele usa a verdade, verdade de verdade, distorcida só o suficiente para te manter preso. Ele não precisa mentir completamente. Ele só precisa torcer o ângulo. Convicção diz: arrependa-se e viva. Condenação diz: você deveria ter sabido melhor. Não tem conserto. E a Escritura responde com clareza absoluta: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma. Não pouca. Não quase nenhuma. Nenhuma. Então se memória não é o teste. Se sentimento não é o teste. Se remorso não é o teste. O que é? Aqui é onde a maioria das pessoas evita a Escritura. Porque ela remove as desculpas. 1 João 1:9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não sentir, não provar, não se punir. Confessor. Isso é tudo o que Ele pede. E a promessa do outro lado é absoluta. Ele é fiel e justo para perdoar. Martinho Lutero disse de forma direta: quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele não morreu por pecados imaginários. Em outras palavras, se o seu pecado foi real o suficiente para te assombrar, foi real o suficiente para a cruz cobrir. Então a pergunta real não é será que fui perdoado? A pergunta real é: eu obedeci ou ainda estou negociando? Você confessou? Você se arrependeu? Então a promessa é sua. Não baseada em como você se sente. Baseada em quem Deus é. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Então aqui estão 3 coisas que a Escritura identifica como resultado do perdão genuíno. Primeiro, um ódio pelo pecado que você antes escusava. Salmos 97:10 diz: vós que amais o Senhor, odiai o mal. Quando o perdão é real, o que antes parecia aceitável começa a incomodar. Você não tolera mais as mesmas coisas com a mesma facilidade. Isso não é perfeição, é transformação. Segundo, um desejo de correr em direção a Deus. Hebreus 4:16 diz: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça. Uma pessoa verdadeiramente perdoada não foge de Deus quando cai, ela corre para Ele. Não porque se sente digna, mas porque sabe que Ele é o único lugar seguro. Terceiro, mudança de direção, não perfeição. Provérbios 24:16 diz: porque o justo cai 7 vezes e se levanta. O sinal não é nunca cair. O sinal é continuar se levantando. Corações mortos não lutam contra o pecado. Corações vivos lutam, e às vezes perdem, mas continuam lutando. Olha para a sua vida com honestidade. Esses frutos estão presentes, mesmo que imperfeitos. Então você tem mais evidência do que imagina. Alguns de vocês ainda estão tentando pagar o que Jesus já pagou. E isso não é humildade. É uma forma sutil de não acreditar que o sacrifício foi suficiente. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. O castigo que trouxe paz estava sobre ele. Não sobre você. Ele já foi pago. Em totalidade. Uma vez. Para sempre. Spurgeon advertiu os cristãos com uma frase que deveria pousar fundo: ser muito duro consigo mesmo é insultar a suficiência de Cristo. Pensa no peso disso. Quando você continua se punindo por algo que Deus já perdoou, você está dizendo implicitamente que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Que a sua autopunição adiciona algo que o sacrifício dele não cobriu. Mas Hebreus 8:12 diz: pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus não está lembrando. O céu fechou o caso. Se Deus não está cobrando mais, por que você está cobrando de si mesmo? O perdão não apaga a memória. Ele remove a autoridade. A memória pode continuar, mas ela perdeu o poder de te definir, te condenar e te manter preso. Porque o caso foi encerrado por alguém com autoridade infinitamente maior do que a sua voz interna. Antes de terminar, deixa eu te pedir uma coisa. Não como ritual, como decisão consciente. Diz em voz alta, agora ou depois que esse vídeo terminar: eu concordo com Deus, não com a minha vergonha. Isso é o que o perdão exige de você. Não que você se sinta limpo antes de agir como limpo, mas que você concorde com o que Deus já declarou sobre você, e comece a andar a partir dessa declaração, não dos seus sentimentos. 1 João 1:7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo. Não a maior parte. Não os pecados pequenos. Todo. Você não está desqualificado. Você está perdoado. Agora anda como alguém que está. Vai nos comentários e escreve: eu recebo o perdão. Como uma declaração pública de que você está se afastando da condenação e concordando com o que Deus já disse.
E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está vivendo sob uma sentença que Jesus já cumpriu. Se você quer continuar sendo desafiado, guiado e lembrado do que é verdade, se inscreve. Estamos aqui toda semana.